Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mais precioso que a cura do corpo é o perdão da alma e uma vida dedicada ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só percebemos o valor da saúde quando nós estamos doentes. Quando algo dói em nosso corpo, quando aquilo que nós fazíamos sem pensar já não pode mais ser feito. Em cada dificuldade, em cada movimento, em cada coisa que dói dentro do nosso corpo. E aí criamos certos tipos de dependência sobre um remédio para que não possa existir a dor, sobre alguma outra coisa para que o seu corpo ajude a se curar. E assim, nós vamos sobrevivendo a esses dias, repensando na nossa vida. Será que isso é um castigo? Será que isso é uma maldição? Será que eu aproveitei da forma correta tudo aquilo que eu fiz nos tempos aos quais eu não estava passando por essa dificuldade? Então nós sempre devemos revisitar o nosso passado, não para encontrar um culpado, não para olhar as outras pessoas, não para falar, nossa, esse me fez isso ou aquele me fez aquilo, mas para que nós, hoje, que nós temos a graça de Deus na nossa vida e nós alcançamos a Cristo através do arrependimento, lendo a palavra de Deus, entendendo o tamanho do mal e da escuridão que existia dentro de nós, possamos olhar lá atrás e encontrar a nossa culpa também. Quantas coisas nós não fizemos, quantas mentiras nós não contamos, quantas vezes manipulamos, quantas vezes pessoas apenas queriam estar do nosso lado e a gente mentia e maltratava essas pessoas para que a gente pudesse pecar livremente. Voltar lá atrás e ver também que você foi uma criança, que alguém segurou você nos braços, que alguém cuidou de você, que alguém tirou algo de si para te dar. Olhar no olho da sua mãe, do seu pai enquanto jovens. E parar para pensar também que hoje nós que evangelizamos, encontramos pais e mães como os nossos. E nós queremos colocar uma carga emocional, como se existisse um culpado universal, pelo fracasso que nós vivemos todos os dias longe de Deus. A falta de luz na sua vida não é a escuridão dos seus pais, é a escuridão que existe no mundo, esse mundo que jaz no maligno. E quanto mais nós vivemos longe de Deus, mais as coisas se somatizam nas nossas vidas, porque é impossível viver longe do amor e não sofrer as consequências disso. É como se nós vivêssemos todos os dias na escuridão e a luz do sol ela não fosse necessária, tanto para crescer os alimentos, quanto para nos esquentar, para que nós possamos ver as coisas. Viver longe de Deus é mais ou menos assim. Vai criar alguma consequência no nosso corpo, dentro do nosso psicológico, dentro da nossa mente. As nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas fugas, as nossas obsessões. Longe de Deus nós vivemos buscando o prazer, porque dentro de nós não existe nada de bom. Não temos a coragem de dizer a verdade, não temos o caráter que gostaríamos de ter, por isso mentimos. Vivemos buscando dentro de todo mundo um caminho que não existe em lugar nenhum, a não ser no Senhor. E não foi por acaso que Ele nos ensinou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é tudo aquilo que você procurava dentro das outras pessoas. Só que com essa religiosidade que nós encontramos, fica difícil
encontrar Deus dessa forma, porque a religiosidade de hoje é material. Você precisa ver algo para acreditar, precisa ter um representante para se ajoelhar, precisa ter algo na mão para não se perder em tantas repetições que já vem sendo repetida a vida inteira e nada mudou. É um Deus que parece que reserva a glória para um tempo inexistente. Diferente daquele Jesus, que aonde ele passava, as pessoas elas eram curadas. Curadas não apenas do corpo, mas da alma e da ignorância. Porque o Jesus dizia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nos momentos que nós passamos por uma enfermidade, por uma doença, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Porque se não fosse essa doença, nós não iríamos parar para refletir. E às vezes as consequências são as nossas próprias escolhas. Um acidente que você sofreu porque estava muito louco. Ah, Deus é bom, Ele sempre perdoa, mas o mal não é. E Ele só está esperando a oportunidade para você precisar pedir o seu seguro DPVAT, para você querer processar alguém, para você perder a sua moto ou o seu carro e ficar com as parcelas ainda para pagar. Para você ficar acamado, dependendo de outras pessoas, trazendo o problema que era da tua vida para a vida de outros. E são as mesmas pessoas que você culpou a vida inteira que vão acabar cuidando de você. E é sempre assim, é esse mundo injusto, onde os filhos não reconhecem os pais, e os pais também já nem conhecem mais os filhos. Aquelas crianças, elas se modificaram ao longo do tempo, porque o único processo de união que existe nesse mundo é a palavra de Deus. Porque sem Deus nada permanece unido e nada permanece no amor. São pessoas buscando os seus próprios interesses e querendo a sua parte na herança, para sair, gastar tudo e voltar arrependido. É fácil pedir perdão quando você já não tem mais nada, mas na prosperidade é difícil dividir aquilo que tem. É difícil recordar que existia alguém que lá atrás cuidava de você. Por isso, Jesus ele nos ensina um pouco mais sobre a gratidão e sobre tudo que nós passamos. Então talvez se você esteja nessa condição de enfermidade, de vulnerabilidade, é aí que você entende que o dinheiro não compra a saúde, que nem sempre o médico ele tem a resposta, que nem sempre o tratamento responde. Só que essa doença ela veio por quê? Se a gente vai lá em Marcos 2, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, e em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então, de quem são essas palavras finais? De Jesus. E eles estão relatando alguma coisa que estava acontecendo em torno de Jesus. Primeira coisa que nos chama a atenção: o que Jesus estava fazendo? Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Qual era o papel de Jesus? Anunciar a mensagem. Qual é o nosso papel hoje? Anunciar a mensagem. Chamar a atenção das pessoas para que existe um Deus, para que o amor existe sobre Deus, para que existe, porque a luz ela existe, porque Deus ele mudou a nossa vida, porque Jesus consertou os nossos caminhos, Ele nos deu sabedoria, porque Jesus nos ensinou a ver o mal que existia em nós e nos arrependermos. Porque se eu olho o mal que eu fiz e não sinto nada, tem alguma coisa errada comigo. Se eu olho o mal que eu fiz e digo, ele mereceu, existe alguma coisa errada comigo. Ontem nós falamos que é o diabo que sente prazer em fazer o mal, em fazer fofoca, em falar da vida de outras pessoas. Você acha que por estar diminuindo as pessoas, ou incrementando histórias, ou modificando, ou querendo validar, porque você tem inveja das pessoas, você está fazendo algo para ferir. Você está ferindo apenas a sua história. E eu gostaria que você tivesse
a mesma coisa que eu tive, a mesma oportunidade de voltar lá atrás e olhar e falar, meu, que lixo que eu era, que lixo de pessoa, que lixo. Graças a Deus eu conheci ao Senhor e Ele fez na minha vida algo melhor, porque senão eu ia morrer sendo um lixo. E tem mulheres que estão impecáveis na maquiagem e na roupa, mas são um lixo. Um lixo no casamento, um lixo como esposa, um lixo como mãe, um lixo que não sabe fazer uma comida. Não basta de sendo lixo. E é esse lixo que vai adoecer. Vai adoecer sendo o mesmo lixo. E se eu te falo isso e te dói o coração, não deveria doer. Paulo, quando ele vai conversar com Timóteo, dizendo, olha, no passado eu persegui a igreja e eu era um lixo, eu era o pior das pessoas, mas a misericórdia de Deus me alcançou e me transformou em algo novo. E é quando eu olho o meu passado e vejo o lixo que eu fui, que eu vejo o quanto Deus tem modificado a minha vida. Porque enquanto eu ainda fico tentando destruir o mensageiro, porque eu não posso com a mensagem, tem alguma coisa errada comigo. E Jesus sabia que era aquela mensagem que eles precisavam ouvir, mas sabiam também que Jesus tinha o poder de fazer milagres. E aqueles amigos se compadeceram do seu outro amigo, que era o quê? Paralítico. Então já não era uma doença, uma enfermidade momentânea, mas era algo que ele tinha nascido, algo que fazia parte da vida dele, ou de alguma situação que poderia ter acontecido. E eles resolveram, poxa, tá cheio de gente ali, nós temos que fazer alguma coisa. Então eles subiram em cima daquela casa, abriram um buraco no teto e desceram esse paralítico lá onde Jesus estava. E Jesus, vendo tudo aquilo, vendo a ousadia daquelas pessoas, ele conseguiu ver algo além, que era a fé deles. Porque se eles não acreditassem que Jesus tinha algum tipo de poder, ou que ele não fosse o Filho de Deus, eles jamais fariam isso. Passariam por esse constrangimento e esse ridículo. Alguns lá poderiam estar lá de curioso, querendo ver algum milagre, alguma coisa. Tinha mestres da lei também observando, esperando Jesus dizer uma coisa errada para apontar o dedo e dizer, olha, ele errou aqui. Porque o importante não era se o cego estava vendo, se os coxos estavam andando, se o reino de Deus estava chegando, se a mensagem estava sendo pregada. Mas o importante é se eles estavam seguindo aquela lei, se estava fazendo cura no sábado ou não, se lavava a mão para comer ou não, e aquelas coisas que não levam ninguém a lugar nenhum porque elas fazem. Porque religiosidade feita apenas desse tipo de coisa é a condenação do inferno. E não foi por à toa que os próprios fariseus mataram o Senhor. Mas Deus já tinha um plano maior, e assim ele o ressuscitou. Então imagina aquela cena, um paralítico deitado, os amigos abrindo a cena da casa e tudo. O que você imagina que aqueles amigos procuravam? Você acha que eles queriam o perdão do pecado do paralítico, ou eles queriam que esse homem voltasse a andar, ou andar como nunca tinha feito na vida? Claro, a gente sempre quer só a cura do corpo, porque o inferno a gente não pode ver. E a gente vai tentar fazer como a gente fazia nas provas. Na véspera eu estudo. Quando o inferno estiver chegando, as trombetas estiverem tocando, os mortos estiverem ressuscitando, aí eu vou ver o que esse tal de Jesus pode fazer por mim. Eu vou me arrepender. Quando o soro estiver na minha veia, eu vou ver se eu me arrependo. E aí? E quando já não dá mais? E quando entuba? E quando já não dá? Todos os dias nós mandamos o devocional para um monte de gente gratuitamente. Tá ali, esperando o dia que a desgraça vai bater na tua porta. Que Deus estava tentando te preparar para você conduzir as pessoas nesse caminho, mas você estava perdido, apavorado. E aí Jesus olhou aquele homem paralítico e disse, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Pronto, os homens da lei já ficaram doidos. Quem é esse homem para perdoar pecados? E Jesus pergunta para eles, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou toma tua cama e anda? Jesus, antes de dar a cura do corpo daquele homem, ele curou a alma. E é assim que nós temos que entender, que um corpo que é apenas curado, ele vai permanecer doente por toda a vida. Mas uma alma que é perdoada, ele tem a cura do corpo. Então, ao invés de buscar o tratamento, busca o arrependimento. Tira a somatização da tua vida, tira os traumas.
Porque você consegue chegar num psicólogo e minimamente contar uma verdade que é conveniente, do que chegar em Jesus e dizer a verdade: eu sou um lixo, eu fiz da minha vida um lixo, eu não sabia o que eu fazia. E é o que eu falo. Quando eu olho o meu passado e vejo o lixo que eu era, não que hoje eu seja algo melhor, mas hoje pelo menos eu tenho a oportunidade, ao lado de Deus, de tentar ser alguém que antes eu nem reconhecia. Então quando nós aprendemos a reconhecer que sem o perdão não existe cura do corpo, e assim como esse paralítico, Jesus curou a minha alma, curou a depressão, curou a gastrite, curou a insônia e curou todos os outros problemas que eu viria a ter no futuro. Com certeza ia virar um câncer ou algum outro tipo de coisa, ou um vício, uma internação, qualquer coisa. Então, ao invés das pessoas pedirem para curar o corpo, pede para Jesus curar a alma. Só que a alma não tem como eu pedir. Você precisa pedir. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar. E aquilo que você contar que você fez precisa doer. Doer no teu coração. Porque você reconheceu o tanto de mal que você fez para pessoas que estavam tentando só te ajudar. E não existe maior dor que essa, que a dor da ingratidão. Que a dor da gente achar que ainda recebeu pouco. E aí nós vamos usar mais um exemplo. Por que as doenças elas existem? Às vezes pessoas elas pedem oração. E se eu falar que a vontade de Deus às vezes não é a nossa vontade, como que eu vou poder chegar nessa pessoa? Mas eu aprendi uma coisa. Deus ele diz na palavra que os campos eles estão prontos para a colheita. Que as pessoas elas precisam receber a mensagem de Deus. E que são poucos os operários. E que Deus diz, olha, peça que o Senhor envie mais operários. Então quando eu tenho que orar para alguém que está doente, eu peço para Jesus, olha Jesus, se o Senhor puder pegar essa pessoa e nos ajudar a colher esses campos, se isso for da sua vontade, que o seu corpo seja curado e a sua alma seja perdoada, mas que daqui para frente já não vai mais usar a vida para buscar os seus próprios interesses e nem para pecar, mas para louvar e glorificar o Senhor. Aí essa vida ela tem sentido, porque se for para curar, para continuar pecando, é melhor que leve embora. Se for para curar, para continuar sendo um lixo, é melhor que leve embora. Porque de maldade o mundo já está cheio. E a luz só vai brilhar dentro dos corações daqueles que tiverem a mensagem verdadeira. Então, para continuar viva fazendo mal, já tem gente demais. Permita que essa vida, então, ela seja usada para fazer o bem. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade do Senhor. Se a gente continua lendo, lá em João 11, versículo 4 a 6 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Então, de quem são essas palavras? De Jesus. Lázaro era um amigo de Jesus, assim como as pessoas da família dele também eram amigas dele. E alguém chegou em Jesus e disse: olha, o seu amigo Lázaro está doente, você não pode ir lá para ver ele? Você não pode ir lá para ajudar? E olha como Deus tinha um plano para a vida de Lázaro, um plano para aquela condição de Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Mas aí você pode estar pensando: Lázaro não foi aquele que morreu e ficou 4 dias e quando Jesus chegou lá o corpo dele já estava fedendo? É esse mesmo. Então Jesus já estava dizendo coisas que ele mesmo iria desfazer. Então a condição que nós estamos hoje não quer dizer que ela seja, porque
porque para Deus ele vê o estado final das coisas. Se Lázaro, entre aspas, morreu e ressuscitou, ele está morto ou está vivo? E assim também é a nossa vida. Nós nascemos mortos, mas ressuscitamos juntos com Jesus, nessa vida em união com Ele. E é por isso que nós nos arrependemos, que nós nos convertemos, que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, para que a nossa fé possa aumentar, para que a nossa sabedoria possa aumentar, para que o Senhor possa usar da nossa vida, para que nós possamos ressuscitar com Ele. Então Jesus já sabia o que tinha que acontecer. Os pensamentos dele estavam alinhados com Deus. Então a doença, ela vem para que o Senhor seja glorificado. Ficou bem claro aqui nessa passagem que muitas vezes Deus vai usar uma doença para que o nome dele possa ser glorificado. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa natureza, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então é para que Deus possa mostrar o poder dele, que muitas pessoas elas ficam doentes. Só que não adianta nada eu passar por uma doença, por uma Covid, onde o pulmão foi totalmente comprometido, para sair dessa doença depois e não fazer nada. E quantos não perderam a vida? E às vezes a gente está ali achando que mas poderia ter feito alguma coisa. Poderia ser isso. Se essa pessoa já recebeu o perdão dos pecados, não é preciso mais ter nada, porque a glória de Deus já foi manifestada na vida dessa pessoa. E aqui que a gente precisa começar a entender as coisas. Todos nós temos que partir de algum jeito. Mas mais importante que a cura do corpo é o perdão dos nossos pecados. E que através dessa doença, o poder de Deus ele seja revelado. E que você não possa esquecer o que está acontecendo ali. Porque se você já se esqueceu dos dias que você passou, se tratando e fazendo, o marco de raspar uma cabeça, de fazer uma quimioterapia, de ter que carregar a dor e as marcas disso tudo no seu próprio corpo, o lugar onde é colocado o soro, que muitas vezes já não tem mais nem onde pegar. E às vezes nós que somos mais velhos, se olhar uma vida ainda que a pessoa bebeu, que ela destruiu a vida inteira, parece que aquela doença, entre aspas, é merecida, porque coloca no lugar, mas o duro é quando é um bebezinho, uma criancinha, alguém novo que ainda não entendeu nada da vida. Mas ainda assim, a vida dessa pessoa faz os pais pensarem e toda a comunidade e as pessoas à volta. E a gente percebe que ninguém está aqui seguro. Somente quem está do lado de Deus vai poder passar por essas coisas entendendo o poder e a glória de Deus. Porque aqueles que não passarem com Deus vão passar se destruindo e vão entrar no momento mais sombrio das suas vidas. Porque tem coisas que nós temos que aceitar e não existe nada que nós podemos fazer. Então Jesus sabia que precisaria acontecer alguma coisa com Lázaro. Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Jesus gostava daquelas pessoas? Gostava. Mas ele era mais obediente a Deus. Então ele podia ter saído correndo enquanto Lázaro estava vivo, indo lá e abracadabra, né? Fácil, né? Para Jesus fazer o milagre. Mas não. Ele sabia que por mais que ele amasse aquelas pessoas, por mais que aquelas pessoas tivessem importância e significado na vida dele, ele tinha que obedecer aquilo que Deus tinha. E qual era o plano de Deus? Que através da doença de Lázaro, as pessoas iriam julgar Jesus, porque ele chega lá e as pessoas começam: se você tivesse vindo antes, nada disso teria acontecido. E a gente sempre acha que estamos fora de tempo. Ou acontece no nosso tempo, ou Deus está atrasado, Deus está equivocado, Deus está errado. E a gente sempre quer pôr a culpa, como nós fizemos lá no passado nos nossos pais. Se você coloca a culpa de qualquer coisa na sua vida, de alguém, tem algum problema com você. É o diabo que está na tua vida. Porque a única coisa que Jesus faz comigo é me trazer paz. Porque eu coloco a culpa em mim e reconheço. Mas as outras pessoas fizeram. Um dia elas vão ter o mesmo encontro e a mesma misericórdia de Deus. Então não sou eu que tenho que julgar as pessoas. É o Senhor quem julga.
Então Jesus demorou 2 dias porque ele estava esperando o quê? Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que Lázaro precisava morrer para que ele pudesse ir lá acordá-lo, para que ele pudesse ir lá ressuscitá-lo. E é aquela passagem que Jesus rola a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E essa pedra é rolada todos os dias. E Jesus diz: vem para fora. E você insiste em viver no meio da escuridão, com medo, com receio, achando que é o fim. Vai ser o fim quando Deus quiser que seja. E se for para uma pessoa ser curada, para não ter a glória de Deus e o poder dele ser feito, não vai ter cura. Por mais que você tenha vontade. Então toda doença é motivo de arrependimento. E olha como Deus ele tem uma visão diferente. Ele não disse que Lázaro estava morto, disse que Lázaro estava dormindo. E a mesma palavra dormindo ele usa para 2 coisas diferentes. Tanto para as pessoas que morrem, quanto para as pessoas que não o conheceram, que não despertaram, que não nasceram de novo. É a mesma palavra. Então para Deus, tanto faz a morte do corpo, quanto nós não despertarmos espiritualmente, nós continuamos mortos. E a nossa alma ela só pode ser curada depois disso. Eu sei que às vezes não é o que as pessoas elas querem ouvir, porque elas querem de novo a oportunidade de fazer tudo aquilo que elas não fizeram. Quer a oportunidade de poder comer aquela comida gostosa que a mãe ou o pai antigamente fazia. Quer a oportunidade de poder viver com as mesmas regalias e benefícios que antes tinha. Então muitas vezes a gente não está chorando pelas pessoas, mas pelos benefícios que nós perdemos. E é sempre assim. É sempre os nossos interesses olhando. Então hoje nós temos uma relação diferente. Nós sabemos que todos nós vamos despertar e aqueles que dormem com Cristo futuramente vão ressuscitar com Ele. E que as coisas que acontecem precisam ser para a glória de Deus. Assim como o nosso corpo, assim como a nossa vida passada e tudo. Precisa ser possível identificar que houve uma transformação e uma mudança. Porque se o evangelho que você escuta todos os dias não muda o teu coração, não muda a tua mente, não muda nada, tem alguma coisa na mensagem que está sendo pregada. E eu tenho uma certeza, que a mensagem que está dentro da palavra de Deus, ela é diferente da que está na boca dos pastores e dos padres. E se você não consegue entender isso é porque você nunca leu a Bíblia, e deveria estar lendo. Porque senão vai chegar o tempo e que não vai existir mais tempo. Assim como Jesus anunciava a mensagem, nós anunciamos a mensagem. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de reconhecimento. E é através dessas coisas que Deus pode se manifestar na nossa vida. Então não adianta quando a pessoa fica doente, você ficar desesperada, pedindo oração, porque nem eu e nem ninguém, pode ser o Papa, pode ser o Bispo XYZ, Nossa Senhora, não vai adiantar nada. Tem que estar no plano de Deus. E que se for para Deus trazer de volta essa pessoa, ela precisa ajudar na obra a colher os campos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tranquilizar o teu coração, que esse seja um momento de reflexão. Mais importante que a cura do corpo é o perdão. E somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Nós temos que ter a consciência de Paulo, de olhar para a nossa vida sem Deus, para a nossa religiosidade, para todo pecado, toda fofoca, toda inveja, toda intriga, toda briga, todo mal que nós fizemos. Nos faça reconhecer que nós somos um lixo. E não adianta querer falar que porque você ajudou, que porque você fez. O amor não se justifica. O amor é um comportamento que se faz. Cristo não negou a cruz. Poderia justificar, mas não. Ele preferiu ser obediente a Deus. Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Mas afaste de mim esse cálice. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.